Tem hábitos que parecem inofensivos, mas na real estão te impedindo de mudar de vida. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eric Moraes, tenho 18 anos e eu tô aqui para ter uma conversa com você. Uma conversa bem descontraída, de amigo para amigo, bem sincera. No vídeo de hoje eu vou te mostrar 10 hábitos que sabotam silenciosamente a sua vida. Mas calma, eu não vou só apontar o dedo. Eu vou mostrar por que eles te travam e principalmente como mudar esse jogo em até 6 meses. Tudo isso com base em estudos, livros, dados e, é claro, na minha própria história. Eu não tô falando isso da boca pra fora. Eu já fui uma pessoa presa em vícios. Eu dormia 4, 5 horas por noite. Eu tinha uma rotina totalmente desregulada. Era ansiedade, pensamentos ruins, um cansaço que nunca acabava. Eu achava que era normal, que todo mundo vivia assim. Até entender que dava pra viver de outro jeito. Se você se identificar com algum ponto desse vídeo, respira, calma, não se desespere. Dá pra virar a chave. E começa por essas pequenas decisões do dia a dia. Esses pequenos hábitos que ninguém ensina a gente a perceber. Acordar e pegar o celular nos 10 primeiros minutos. Não, vem cá mais perto, vem cá. Você entrega seu foco, sua mente e o seu tempo para alguém que você nem conhece. E olha, os dados são bem alarmantes. Segundo um estudo da Deloitte, 61% dos brasileiros pegam o celular nos primeiros 5 minutos do dia. É assim, você vai lá, abre o seu celular de manhã, aí você vai lá e se depara com uma notícia ruim. Aquilo já vai impactar negativamente o seu dia. Tá, Eric, mas o que eu posso fazer então para conseguir mudar isso? Tenha o seu ritual matinal. Pode ser água, alongamento, oração, silêncio. Eu particularmente sempre começo os meus dias com uma oração. Para quem não sabe, eu sou cristão. Então antes de qualquer coisa na minha vida, antes de pisar os meus pés para fora da cama, a primeira coisa que eu faço é uma oração. Então pense em uma coisa que você se identifique mais e comece o seu dia com coisas saudáveis. Porque tem uma lei chamada Lei de Pareto que diz que 20% dos nossos esforços geram 80% dos nossos resultados. Então, os primeiros minutos do nosso dia, os pequenos hábitos, são aqueles que vão gerar praticamente 80% dos nossos resultados. O segundo hábito é ter a mente ocupada sem momentos de pausa. A gente romantiza sempre estar fazendo algo, mas o nosso cérebro precisa de espaço para pensar. Steve Jobs, por exemplo, era fã de longas caminhadas de silêncio. Tem algo que eu gosto particularmente de fazer, que é tirar durante o meu dia 15 minutos para que eu possa refletir em que lugar que eu quero chegar, qual é o lugar onde eu quero estar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Então é muito importante que a gente tenha esses momentos de pausa, de silêncio, para que a gente possa se ouvir. Às vezes a gente está ouvindo muitas outras pessoas o tempo todo, coisas o tempo todo, e a gente não consegue parar para ouvir a nós mesmos, para entender quais são os nossos desejos, qual é o nosso propósito mesmo, sabe? A gente não precisa começar tirando 1 hora, muito tempo. Tire lá 5 minutos, 10 minutos, o que você puder por dia, sem música, sem tela, sem nada. Só você com você. Terceiro hábito, comer qualquer coisa e chamar isso de refeição. Comer mal não é só sobre saúde física. Afeta sono, disposição, humor. Alimentos ultraprocessados estão ligados à queda de produtividade e, pasmem, até a depressão. Então o que eu devo fazer? Uma troca por vez. Um prato de verdade já vai começar a fazer a diferença no seu dia a dia. Às vezes a gente subestima o poder, dos pequenos hábitos, mas a nossa vida nada mais é do que pequenos hábitos. A gente acorda, é uma decisão. Quando você acorda, você está decidindo levantar. Quando você abre a geladeira e pega um específico alimento, você está decidindo pegar aquele alimento. Então a nossa vida, ela é cheia de decisões. A gente está tomando decisões o tempo inteiro. Então a gente precisa escolher quais são as pequenas decisões que a gente vai começar a aplicar. Primeiro você cria o hábito, depois você aperfeiçoa. Não queira criar um hábito e já sair fazendo ele perfeito. Não, primeiro você vai criar esse hábito. Primeiro você vai começar a introduzir de forma pequena, que seja uma refeição, um prato no seu dia.
E com o passar do tempo você vai aperfeiçoando, você vai colocando mais uma refeição, você vai acrescentando alimentos mais saudáveis ao longo do seu dia, e é assim que funciona. O quarto hábito: dizer sim para tudo o tempo todo. Eric, eu tô tentando só ser gentil. Parece ser gentil, mas no fundo, é uma forma de abandonar a si mesmo. Eu queria deixar para vocês uma frase de Paulo Coelho que diz assim: quando você diz sim para os outros o tempo todo, corre o risco de dizer não para você mesmo. A gente precisa aprender a se valorizar, a gente precisa aprender a impor limites às outras pessoas. Porque se a gente fica dizendo sim o tempo todo, a gente se torna escravo daquelas pessoas. A gente precisa entender os nossos limites. Poxa, até aqui eu vou, mas a partir disso daqui, aí já ultrapassa aquilo que eu posso oferecer para as outras pessoas. Então a gente tem que buscar esse equilíbrio. Claro que você não vai dizer não o tempo todo também, né? Mas você precisa encontrar o equilíbrio para que você não fique também negligenciando e deixando você sempre para depois. Esperar motivação para começar algo. A motivação é instável. O que muda a vida é o hábito. James Clear, no livro Hábitos Atômicos, que é um livro que eu estou lendo, inclusive, é um livro maravilhoso. E assim, eu acho que é o primeiro livro que eu indicaria para você ler, assim, a respeito de hábitos, porque ele é maravilhoso. Esse livro, ele mostra que o cérebro, ele se adapta ao comportamento repetido e não ao entusiasmo temporário. Comece pequeno, mesmo sem vontade, e a vontade vem depois. Se você está curtindo esse conteúdo até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para receber a notificação dos próximos vídeos e comentar aqui embaixo se algum desses hábitos que eu citei aqui de alguma forma influenciaram ou influenciam na sua vida. Isso me ajuda demais a entender o que está fazendo sentido para você e a trazer mais vídeos como esse. Consumir mais conteúdo do que você consegue aplicar. Vídeos, livros, podcasts, mas pouca ação. Excesso de informação sem aplicação gera paralisia. As pessoas hoje em dia têm informações em um dia que as pessoas do passado, do século XVIII, XIX, não tinham durante uma vida inteira. As pessoas viviam dentro daquele contexto ali da vida delas e elas não tinham acesso a outras informações. A tecnologia da informação evoluiu, mas o nosso cérebro ele permanece o mesmo. Então a dica que eu acho válida é que você anote pelo menos uma informação. Por exemplo, com os livros eu faço assim, né? Eu sempre anoto alguma informação que me gerou de certa forma um impacto, né? Que eu consiga trazer para vocês. E aí você tá assistindo um vídeo, vai lá na nota do seu celular, anota lá, não, aí tá o vídeo, aprende isso. E tenta aplicar essa ideia no dia que você tá assistindo aquele vídeo. Não, assisti isso daqui, poxa, anotei uma ideia e vou tentar aplicar. Falar mal dos outros ou viver cercado de negatividade. Parece desabafo, mas você está moldando o seu cérebro para julgar, reclamar e competir. O ambiente tem um peso real na forma que você pensa. Inclusive, eu vou até fazer um vídeo depois falando só sobre o impacto que o ambiente tem na nossa vida. Inclusive, nesse livro do Hábitos Atômicos, o autor fala sobre isso. Se você, por exemplo, quer comer mais saudável, mas o seu ambiente não coopera para isso, a maçã, as frutas estão lá na gaveta da geladeira, lá na última gaveta, num lugar onde você não vê, então assim vai ser muito mais cômodo para o seu cérebro pegar o pote de biscoito que está em cima do armário. Construa um ambiente saudável. Isso se aplica em todas as áreas, não só na questão dos alimentos, mas principalmente na questão das pessoas. Não tem como você querer ser uma pessoa de sucesso estando ao lado de pessoas que pensam como pessoas de fracasso. Porque o nosso cérebro, ele foi feito, nós somos feitos para viver em coletividade. A gente foi feito para viver, para se adaptar a grupos, a determinados padrões da sociedade. Então, assim, a gente precisa facilitar e fazer com que esse ambiente coopere para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento dos nossos hábitos. Dormir mal e achar que isso é normal. Tem gente achando que dormir 4 horas por noite é sinal de força. Privação de sono diminui memória, imunidade, criatividade. Tem estudos que dizem que pessoas que dormem menos de 8 horas por noite, elas têm a tendência de desenvolver mais pra frente Alzheimer, porque o sono ele é essencial na nossa vida. E assim, não é só você dormir 8 horas de sono, você também precisa
manter uma higiene do sono. Você vai dormir com a cara no celular, com a mente acelerada. É claro que você não vai ter uma boa noite de sono. É claro que você não vai passar por todas as fases do sono. Você precisa, além de ter as horas necessárias, também ter a qualidade do sono. Então isso é uma parte essencial. Inclusive, se vocês quiserem, deixem nos comentários aí se vocês querem que eu faça um vídeo falando só sobre a higiene do sono. Porque esse é um assunto tão importante, tão essencial para a vida de todo mundo, mas é um assunto que eu vejo pouca gente falando. Matthew Walker, autor de Por que Nós Dormimos, diz: dormir é o maior sistema de cura natural do corpo. Então aprenda a colocar na sua vida prioridades. Como eu falei para vocês, existem áreas da nossa vida que afetam todas as outras áreas da nossa vida. E elas são a nossa saúde mental, física e espiritual. Então, se a gente não estiver bem nessas 3 áreas, não adianta a gente querer estar bem nas outras áreas. Então você precisa ter as suas horas de sono, você precisa fazer um exercício físico para que você consiga exercer as outras atividades. Você precisa ter as prioridades na sua vida, porque senão as coisas vão realmente ficar bem complicadas. Esperar que alguém vá te empurrar. Tá esperando que alguém diga: vai, você consegue. A verdade: ninguém vai. O único que pode transformar a sua realidade é você mesmo. Ninguém pode fazer isso por você. Não adianta a gente esperar a solução cair do céu, vir de outras pessoas, esperar que as outras pessoas se compadeçam da nossa situação. Não adianta. Você precisa tomar a decisão de assumir as rédeas da sua vida. Quando você atribui às outras pessoas a culpa por determinadas situações, você tira de você a responsabilidade de resolver essas coisas. Então você precisa assumir a sua responsabilidade diante da sua vida. Essa é a minha vida, minha responsabilidade. E aí você começa a resolver, porque ninguém vai resolver. No final das contas, essa é a verdade. Doa quem doer, essa é a verdade. Então se faça essa pergunta todos os dias: o que eu posso fazer por mim hoje? Lembrem-se, são pequenos hábitos. São pequenos hábitos atômicos. Hábitos atômicos. Átomo. Hábitos atômicos. Então são pequenos hábitos que a gente faz todos os dias. Então não queira mudar sua vida da noite pro dia, porque não é assim que funciona, ok? Viver no automático, sem revisar onde está indo. Isso prende muita gente. Viver só reagindo. Eu acho que esse é um dos maiores problemas de hoje em dia. Você percebe que as pessoas, elas estão muito dispersas. Elas não estão... Às vezes você fala com uma pessoa, às vezes nem parece que ela está aqui nessa realidade. De tão disperso que esse mundo está hoje em dia. Você não precisa de um plano perfeito, mas de clareza. Pergunte-se sempre, toda semana: o que é que eu estou fazendo? Tá funcionando? Para onde isso tá me levando? Gente, quando você não tem clareza de onde você quer chegar, quando você não sabe qual caminho você quer seguir, qualquer caminho vale. Então você precisa ter clareza do que você tá fazendo. Para onde é que essas minhas ações, para onde é que essas minhas atitudes estão me levando? Então se você não tiver essa clareza, se você não tivesse essa direção, você não vai conseguir mudar. Porque você precisa saber. E você vai se paralisar, porque você vai estar fazendo coisas no automático que vão estar te levando, porque tudo que a gente faz na vida nos leva para algum lugar. Então você vai estar fazendo coisas que vão estar te levando para determinados lugares, porque você não sabe o que você quer, você não tem clareza daquilo que você quer. Agora me diz, qual desses hábitos você olhou e pensou: meu Deus, sou eu todinho? Comenta aqui embaixo, mas sério, comenta mesmo. Porque quando a gente escreve, a gente se compromete com a mudança. Eu falo isso aqui, mas eu não quero dizer que eu sou perfeito. Muito pelo contrário, eu tenho muitos defeitos e muitas coisas para melhorar ainda, inclusive. Mas o objetivo desse canal é justamente esse. Para que nós, eu e você, juntos, a gente possa se desenvolver. Eu vejo muitas pessoas aí afora gravando vídeo já com a vida perfeita. A minha vida tá perfeita e tal. Minha vida não é perfeita. Eu tenho muitas coisas para ajustar, muitas coisas para melhorar. Mas eu vi aqui a oportunidade de levar pessoas junto comigo nesse processo. Levar as pessoas para se desenvolverem junto comigo. Vamos juntos rumo à construção de novos hábitos. Vamos juntos rumo à construção
de uma nova vida, de uma nova história. A palavra de Deus nos diz que Deus tem planos de nos fazer prosperar e não de nos causar dano. Se esse vídeo te ajudou de algum jeito, já deixa o seu like, compartilha, manda para aquele amigo, para aquela amiga que você vê que aquela pessoa ali, poxa, tá precisando só de um empurrãozinho na vida dela, de alguns ajustes. Ou se você viu naquela pessoa algum desses hábitos, conhecimento, ele só é válido quando a gente compartilha. São pequenas ações que a gente faz que podem gerar grandes transformações na vida do próximo. Não é mesmo? E não esqueça de se inscrever no canal também. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. É muito importante ativar o sininho, minha gente, porque vocês têm que receber os próximos vídeos do canal, entendeu? Se você gostou desse conteúdo, quando você ativa o sininho, aquele sininhozinho assim pequenininho, você recebe a notificação de outros vídeos, então ative, não deixe de ativar, beleza? E ó, se vocês quiserem que eu traga uma parte 2 com a versão de hábitos que constroem uma nova versão de você, comenta aí embaixo também, viu? Que eu posso me organizar para trazer. Então é isso, pessoal, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!